certo. Muito obrigado, viu? Seu áudio já estava falhando aí um pouquinho, então é bom a gente passar esse bastão aí para a gente iniciar. Turma, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou vendo aqui algumas carinhas, alguns nomes aqui de gente que já foi meu aluno lá na graduação. Estou vendo aqui pessoas também que eu não conheço. Estou vendo aqui, estou vendo a Aline aqui. Abraço para você, viu, Aline? A Aline é minha contemporânea de geografia lá na UFMG, né, há alguns anos atrás. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Aí, Aline. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, participar desse momento que é a construção de um projeto. Então, eu quero que vocês encarem essa disciplina para a gente tentar sair dessa disciplina com um projeto estruturado. Vocês não precisam terminar o TCC de vocês durante essa disciplina. O Cláudio acabou de falar um pouquinho dos prazos, mas o projeto seria muito bom se a gente conseguisse avançar juntos. Pelo número de alunos, os tutores e eu, né, se a gente manter essa média aqui de 30 alunos, a gente vai fazer o possível aqui, né, principalmente eu, para tentar dar uma olhada no material mesmo que vocês estão produzindo e dar o feedback para vocês, tá? Se tivesse os 130 aqui ativo aqui, aí já ficaria mais difícil para eu trabalhar com todos os projetos. Mas eu vou fazer o possível, sim, para ajudar, né, e os tutores vão estar bem orientados nesse sentido. Então, assim, essa disciplina... o Cláudio falando que vamos ter 100 alunos, né? Essa disciplina, então, ela tem esse viés prático, tá? E aí a gente vai fazer essa construção. Quais ferramentas nós vamos utilizar? A boa notícia que eu passo para vocês é que a gente... Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Beleza. A boa notícia que eu passo para vocês é que a gente tem um material já estruturado, gravado, bem organizadinho, que está à disposição de vocês e que vai fazer toda a diferença na vida de vocês para a construção desse trabalho. Eu estruturei um projeto, para quem ainda não conhece, que se chama Canal Descomplicado. Nesse canal tem um curso inteiro sobre como fazer um TCC. É essencial que vocês assistam, tá, o curso inteiro. Não é muito grande, porque os vídeos foram pensados para serem curtos, as mensagens bem diretas. Então, são vídeos de 5 minutos, 6 minutos, às vezes até menos, um pouquinho mais. Mas que você vai, à medida que você vai evoluindo no seu trabalho, você vai tendo a oportunidade de ir assistindo a cada etapa que você for ter que fazer do seu trabalho, e a cada etapa você vai vencendo. Eu recebi agora, foi até bem gratificante, um TCC de um orientando, e foi incrível como que esse curso facilitou a vida dele, porque ele me demandou muito pouco nas conversas, foi praticamente uma definição de tema, de estratégia, e ele assistiu o curso e me apresentou uma primeira versão do TCC dele, e eu fiquei espantado, porque ele assistiu mesmo o curso, ele fez exatamente tudo que eu estava pedindo. E o TCC ele chegou muito maduro. Eu falei, cara, eu tenho pequenas alterações aqui para fazer com você, e seu TCC a gente já pode marcar a banca, porque realmente não tem problema metodológico, não tem. Você realmente, né, assistiu, achei bem legal. Então, vai fazer diferença para vocês. Como que vocês têm acesso a esse curso? Esse curso está no YouTube. Eu vou colocar para vocês aqui agora um link nos comentários, e eu já acabei de colocar... Deixa eu ver aqui. Isso, acabei de colocar aqui, ó. Tem 2 links importantes aí. Um é o link da playlist do curso no YouTube, que vocês conseguem, tá, acessar gratuitamente e assistir no momento que for melhor para vocês. E sempre que vocês estiverem construindo o trabalho, vale a pena retomar lá aquele vídeo, por exemplo, sobre introdução ou sobre método, para ver se era isso mesmo. Agora chegou a hora de fazer a conclusão, tem um vídeo como fazer a conclusão. Então, assim, essa parte já está toda estruturada, então é uma mão na roda mesmo. Tem um outro link aí que eu passei para vocês agora, que é o canal nosso, que eu criei, no Telegram, que também tem conteúdo lá, e durante esse curso eu vou produzir conteúdo para vocês nesse canal do Telegram. Então, é importante que todos vocês, né, entrem nesse canal do Telegram e assinem lá o canal, né, para vocês acompanharem, né? Então, o link está aí, está certinho, e coloquei esse link também lá na sala do Classroom, tranquilo?
Mas beleza, então vocês já entenderam aqui o espírito da coisa, né? Eu vou começar essa aula falando um pouquinho para vocês sobre a importância e a relevância da gente desenvolver um trabalho científico e depois eu vou ensinar algo prático para vocês para já começar a facilitar vocês poderem já começar, né, a tomarem aí alguma providência em relação ao TCC de vocês, tá? Gente, para que serve um trabalho científico, né? Um trabalho científico, né? E aí o TCC ele pode ter vários formatos, né? Ele pode ser um formato de monografia, que seria um TCC. A gente pode pensar a monografia, né, como um texto mais amplo do que um artigo científico, geralmente com mais gordura. A gente pensa em uma monografia de TCC em torno aí, para vocês terem uma ideia, né, de 30 páginas, 35 páginas, às vezes um pouco menos. Uma monografia geralmente tem um nível de citação mais volumosa, no sentido assim de que é muito comum a gente encontrar até alguns trechos assim, fragmentos em que você vai dialogando e vai citando o trecho literal. Isso é muito comum em monografia. Mas é um trabalho, né, que tem a mesma estrutura de um artigo científico. Ele vai ter que ter, né, uma introdução, um método, um desenvolvimento, né, que aí a gente vai ter depois os resultados, a discussão e uma conclusão. É basicamente isso, né, não tem tanto segredo. Já se a pessoa quiser fazer um artigo científico, é como se essa monografia fosse um pouquinho mais enxuta, fosse mais direta, porque para artigo científico você tem limite de espaço. E apesar de ser menos páginas, acaba sendo até mais difícil, porque você falar de uma forma mais direta, mais enxuta, às vezes demanda muito mais tempo do que escrever um trabalho. Parece uma coisa, né? Você tem às vezes a impressão de que escrever um artigo por ser 12, 13 páginas vai ser mais fácil, mas geralmente é mais difícil. Porque condensar aquilo tudo em 12, 13 páginas é um exercício de aprendizado bem complicado, né? Eu já queimei muito neurônio tentando pegar um texto maior e fazer encaixar no formato de um artigo científico. Porque o artigo ele é denso, né? Ele vai ter o mesmo nível de citação, de referência, mas de uma forma mais densa, mais enxuta, né? Então, esse formato de artigo ele acaba sendo realmente mais complicado. Mas, assim, o sentido da gente fazer um texto científico é a gente compartilhar. A palavra-chave aí, eu até falo lá no vídeo do canal, é compartilhar. Então, nós vamos compartilhar experiências. E qual que é a importância disso, professor? Gente, olha como que a ciência está evoluindo, né, nas últimas décadas, num passo assim, exponencial, de uma forma aceleradíssima. Olha o milagre que foi a gente conseguir fazer uma vacina em questão de meses, né? O fato da vacina chegar aqui 1 ano, praticamente, depois que a Covid iniciou, foi uma questão de logística, de produção, muito mais relacionada à produção, à logística, né, que são os entraves que a gente tem hoje. Mas, gente, a vacina ela ficou pronta em meses, né? E diversas vacinas, porque foram vários tipos de tecnologias que foram empregadas, de RNA, de não sei o quê. Agora, como é que foi possível fazer uma coisa de forma tão rápida, né? Porque existe uma comunidade de cientistas, uma comunidade de pessoas que compartilham informações e compartilham de uma forma muito eficiente. Então, se a ciência anda rápida hoje, por quê? Porque as pessoas não ficam inventando a roda o tempo todo. Você não precisa começar do zero, né, como era no passado, onde você tinha um acesso mais limitado ao que se estava fazendo em outro lugar do mundo, e aí você via as pessoas inventando a roda o tempo todo. Né? A roda, ela possivelmente foi inventada num determinado lugar e em outro lugar muito distante alguém inventou a roda de novo, porque não teve contato essas civilizações. Né? Hoje não. Hoje você, com muita facilidade, né, você consegue ter acesso a tudo que está se fazendo no mundo sobre a área que você está pesquisando. E você já parte, né, de um degrau acima, de vários degraus acima. Então, é importante esse compartilhamento. E isso faz com que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento no campo das ciências sociais, o desenvolvimento no campo da educação, seja muito mais intensificado. Né? Então, é muito relevante. Né? E nesse campo de ensino, de geografia, de educação, é fantástico que a gente possa compartilhar experiências.
Então, até conversei com o professor Cláudio, e o professor Cláudio falou, olha, gente, se vocês conseguirem fazer algo, né, relatos de experiência, compartilhamento de experiências, de coisas que vocês querem aplicar ou coisas que vocês estão aplicando, e compartilhar, isso é muito enriquecedor. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para o grupo, esse compartilhamento de experiências que a gente vai construir no TCC, né, e para a comunidade científica, né, de ações, de soluções que vocês passam a buscar no local de vocês e que com certeza pode ter aplicabilidade em muitos outros lugares. Não é? Então, assim, agora, assim, uma coisa interessante, além da importância de se fazer um trabalho acadêmico para a sociedade de uma forma geral, e eu lembro direitinho que quando eu fiz o meu doutorado, eu terminei ele em 2009, o professor que me orientou, que até faleceu recentemente, ele era um cara assim, muito respeitado na área de demografia, já tinha uma experiência muito grande, chamava José Alberto, ele já foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, tudo, era um cara fantástico, gostava muito dele. E ele me chamou uma atenção para uma coisa interessante, ele virou e falou assim, Douglas, tá, sua tese está aqui, eu vi, tem essas coisas, mas eu estou vendo aqui nos seus agradecimentos que você não agradeceu ao povo brasileiro. Eu tomei um susto, né? Falei, poxa, nunca vi ninguém agradecendo o povo brasileiro, né? Aí ele falou, não, Douglas, o povo brasileiro, né, por meio da universidade pública, bancou seus estudos até agora. Você fez graduação, você entrou no mestrado, você fez o doutorado, e você não está agradecendo o povo brasileiro no seu negócio, e foi bacana. E aí, se você pegar meu doutorado, tá lá, agradeço ao povo brasileiro. E eu achei isso fantástico, porque realmente a gente não vê as pessoas agradecendo ao povo brasileiro. E às vezes a gente não tem noção, né, da relevância social, da gente estar aqui fazendo um curso de altíssimo nível, a oportunidade que vocês estão tendo de fazer um curso gratuitamente, né, que tem muita gente pagando para fazer coisa muito pior ou muito menos estruturada em muitos lugares do Brasil, e a gente está aqui, né, na universidade pública, tendo a oportunidade de ter essa conversa. Então a gente tem que realmente agradecer ao povo brasileiro. Então, foi um tapa na cara para eu entender a relevância social daquilo que eu estava fazendo, que tudo que eu estava fazendo ali eu tinha que entregar para alguém, eu tinha que entregar para a sociedade, eu tinha que entregar para a comunidade, né? E fazendo esse trabalho, agora eu vou falar da relevância não para a sociedade, mas para mim como pesquisador. O aprendizado que a gente tem fazendo um trabalho acadêmico, ele é fundamental. Então, o TCC, ele marca uma passagem, né? Uma passagem, ele tem essa característica de ser um marco, né? Olha, o dia da defesa é aquele dia que a gente sai depois para tomar um chopp, né? Porque foi um marco, foi um dia que a gente vai lembrar, né? A gente se lembra do dia que a gente formou e defendeu o TCC na faculdade, né? A gente lembra exatamente. Assim como eu vou lembrar o dia que as Torres Gêmeas, né, o que eu estava fazendo quando a Torre Gêmea foi atacada. São dias que marcam a nossa vida. E é um marco profissional para a gente, né, essa passagem, é um rito de passagem. E a importância para a gente é o seguinte, mais do que ter um trabalho que vai ser útil para a sociedade, para a gente tem uma utilidade incrível, porque no desenvolvimento desse trabalho, a gente aprende a aprender. Aprender a aprender é o maior tesouro que vocês podem retirar, né, ganhar dessa estruturação do TCC de vocês. Porque vocês vão conquistar ferramentas, vocês vão aprender a buscar, a pesquisar, a sistematizar a informação, a organizar. E isso para o professor é fundamental, né? E isso para vocês, em sala de aula, terem esse domínio dessas ferramentas. Então, como aqui é uma pós-graduação, todos vocês já devem ter tido a oportunidade de passar por um TCC. Mas aqui a gente tem uma oportunidade, né, de resgatar muitas coisas que às vezes ficou lá para trás e aprimorar muitas coisas. Porque a gente está o tempo todo aprendendo a aprender. Eu até brinco, eu estava dando aula de metodologia outro dia, os meninos acharam graça. Que eu falei com eles assim, falei assim, gente, uma coisa que eu acho que eu não dou conta mais na minha vida, nessa altura do campeonato, é se você me botar numa sala de aula e eu ter que assistir um curso inteiro ou uma aula inteira, porque isso para mim, eu acho que eu pulo a janela do negócio de desespero. Porque eu já fiz muito isso na vida, né? Eu já fiz todos os níveis de aprendizado, eu já estudei muito, eu já sentei muito na cadeira, e nesse processo eu aprendi a aprender. Então,
eu tenho hoje as ferramentas de conseguir sentar e buscar conhecimento e já dialogar e conseguir de uma forma que, quando vocês começam a aprimorar isso, vai chegar um ponto que fazer novos cursos podem até ser bom, mas você já vai ter a ferramenta de sentar e conseguir construir um conhecimento. Cada artigo científico novo que eu faço, um mundo abre para mim, hoje em dia. Né? Como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação, como se eu tivesse, porque o aprendizado ele é incrível, porque você está no mundo interdisciplinar que você consegue ter acesso a muito conteúdo de qualidade. E você vai ganhando muito mais ferramenta para ir dialogando e colocando aquela interdisciplinaridade para funcionar a favor de um trabalho que vocês vão construir. Né? Então, eu vou ficar muito feliz se nesse curso vocês subirem alguns passos aí, vocês conseguirem aprender a aprender. Né? Vocês terem ferramentas para que sempre que vocês queiram estruturar um trabalho, desenvolver uma atividade, vocês tenham mais ferramentas para estruturar um projeto. E aí, não só um projeto acadêmico, mas um projeto, né, que pode ser de várias naturezas. Né? Então, vai ser muito interessante. Tá? E uma coisa que eu acho que é fundamental nesse início, como eu falei, esse curso vai ser bem prático, é a gente aprender, a gente tentar, no momento inicial, escolher um tema para a gente trabalhar. Então, a primeira reflexão que eu vou pedir para vocês, durante essas 2 semanas que marcam uma aula e outra, é vocês pensarem, entrarem num estado reflexivo, se permitirem a pensar e refletir sobre que tema que vocês querem trabalhar. Nesse momento, eu não estou preocupado com a pergunta de pesquisa, com a metodologia, com coisas mais assim, mais direcionadas ao que vai ser o trabalho de vocês. Eu estou pensando num tema geral. Vamos começar de um tema mais geral, né? E aí, a partir disso, a gente vai tentar construir juntos aqui algo que seja aplicável e que a gente consiga desenvolver, né, no nosso projeto. Então, assim, tem um vídeo que eu peço que vocês assistam, na playlist que eu passei para vocês, que se chama exatamente Como Escolher o Tema do Trabalho de Vocês, tá? E nesse vídeo eu dou algumas dicas. A primeira dica, assim, antecipando aí algumas coisas... Valeu, Cláudio. Estou vendo aqui que você está saindo. Um abração. Obrigado aí, viu, meu caro? A primeira coisa que eu peço para vocês é se permitirem mesmo a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E vocês não precisam refletir sozinhos. Vocês vão ter auxílios. Auxílio de quem? De repente, de um orientador, ou de um professor, dos colegas, né? Poxa, estou pensando em falar sobre isso, o que você acha, não sei o quê. A gente tem que buscar caminhos, a gente tem que buscar diálogos. E auxílio, né, do nosso background, da nossa formação, auxílio das pesquisas que a gente vai começar a fazer sobre alguns temas, né? Então, é legal a gente tentar buscar um tema, né? Deixa eu ver aqui, a Aline escrevendo, um trabalho de TCC bem feito, devolve para a sociedade um investimento. Exatamente, esse aí que é o espírito, né, Aline? Então, essa parte de escolher um tema, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, assim, mas não tem, assim, uma receita mágica, mas vocês têm que entrar num estado, assim, reflexivo de começar a pensar sobre isso, de começar a buscar informações na internet. E aí algumas dicas que eu posso passar para vocês. Uma dica interessante. Tem muitos trabalhos sobre esse tema que eu estou pensando? Ou é uma coisa que eu vou ser o primeiro a escrever, né? Gente, aqui vocês não têm a necessidade de desenvolver algo. Claro que se vocês fizerem algo inédito, algo que ninguém fez, algo assim que vai ser passível de ir para uma revista assim muito bacana porque ninguém fez, não sei o quê. Ninguém está te pedindo isso. O que eu estou pedindo para vocês é que vocês escolham um tema, que vocês tenham uma certa habilidade no sentido de encontrar coisas que já foram feitas para o tema, para vocês aprenderem a buscar essas informações, articular essas informações, e o tema que vocês vão trabalhar e o trabalho que vocês vão fazer não precisa ser aquele trabalho que você sempre sonhou em fazer.
você pode fazer um trabalho que, por exemplo, casa com um projeto que está em andamento, que você tem oportunidade de entrar. Você pode fazer um trabalho que casa com, de repente, o tema do orientador, ou com algo que aconteceu na escola de vocês e que você acha que é uma sacada boa fazer um relato. Vale a pena vocês abraçarem algumas oportunidades, e mesmo aquele trabalho que é o trabalho do sonho de vocês, em algum momento da vida, a partir do momento que você aprende a aprender, você vai ter mais facilidade de fazer depois. Então, vale a pena vocês olharem para o redor de vocês, olharem para a escola que vocês trabalham, olharem para as experiências que vocês já desenvolveram na vida e tentar resgatar alguma coisa interessante em que você consegue ter uma certa agilidade, uma certa, enfim, vale a pena vocês olharem com carinho para isso tudo. Então, assim, nessas 2 primeiras semanas eu vou pedir para vocês, então, começar a investigar, a pensar, a buscar e tentar um tema mais geral. Então, por exemplo, não pode ser também geral demais. Não vale virar para mim assim e falar assim, Douglas, escolhi meu tema, desmatamento na Amazônia. É geral demais. Com desmatamento na Amazônia, você pode fazer trabalhos de milhões de naturezas. Você tem trabalhos que exploram a questão do impacto do clima na vegetação X, você tem trabalhos que vão falar sobre a migração de refugiados ambientais na Amazônia. Aí percebo, migração de refugiados ambientais na Amazônia. E isso é um tema, porque aí eu já delimitei um pouco, né? Eu já cheguei num nível de delimitação que eu falo, poxa, agora eu tenho aqui um leque de trabalhos, porque se eu colocar no Google, pensa assim, desmatamento na Amazônia, eu vou achar de tudo, desde trabalho de biólogo, de engenheiro florestal, a educador, que mexe com educação ambiental lá na Amazônia, você vai achar praticamente um mundo ali, né? A questão do direito ambiental, a questão geopolítica, a questão, você vai achar de tudo. Mas na hora que você delimita, ó, quero trabalhar sobre refugiados ambientais na Amazônia, associando o desmatamento à migração. Poxa, aqui eu tenho um tema mais delimitado. Então, não vale virar aqui e falar assim, não, meu tema é sobre ensino de geografia. Aí tá de brincadeira, né? A gente tem que delimitar um pouco mais, né? Poxa, vou trabalhar com educação de jovens e adultos, no ensino de geografia, em comunidades rurais ou em comunidades quilombolas, avaliando a questão da aprendizagem X e Y. Isso já começa a funilar, porque aí você já começa a ter um caminho para balizar suas pesquisas e você já começa a fazer todo um fichamento, começa a acumular toda uma carga de leitura e as ideias sobre o que fazer com esse tema começam a aparecer, né? Então é um processo, né? Você vai começar a entender o que os outros estão fazendo com aquele tema e já vai começar, poxa, eu achei um trabalho aqui que a pessoa fez tal coisa, eu quero aplicar isso na minha escola e fazer um relato de experiência. Fantástico, né? Poxa, uma coisa que uma pessoa fez no município tal, isso aqui poderia fazer assim, mas aí eu mudo isso, isso e isso para adequar aqui a realidade desse município. Fantástico também. Então, vale muito a pena a gente, né, fazer esse exercício. Então, daqui 2 semanas, eu gostaria muito que vocês já estivessem, né, no nosso diálogo aqui, com essa questão do tema encaminhado, tá? Oi, Paulo, pode falar. Bom dia, professor, beleza? Bom dia, Bom dia, meu pessoal. caro. Professor, primeiramente, quero agradecer por estar como tutor, né? Eu lembro que no primeiro curso você foi meu professor, te agradeço demais. Valeu, meu caro. Tem algumas coisas que eu lembro até hoje, que são válidas mesmo. Professor, eu queria te perguntar o seguinte, desculpa te incomodar. Não, Uma fica vez à eu vontade. participei de um congresso e pediu para poder fazer um relato de experiência. Aí eu fiz, né? Aí eu lembro que eu não sabia como é que fazia um relato de experiência. Mas eu consegui fazer, eu sei que eu pesquisei e consegui montar o relato. Eu queria saber com você se teria jeito de você criar um vídeo explicando como é que é o passo a passo para fazer um relato, ou explicar para a gente quais são, né, o corpo do relato de experiência, porque tem uma diferença, não tem? Do TCC, do artigo, né? Se pudesse explicar também isso, como que é a escrita de um relato de experiência, os elementos dele, vou ficar satisfeito pra caramba.
Ô, Paulo, me dá só um minuto, que eu esqueci de pegar meu copo d'água aqui. Sem problema, Um segundinho, deixa eu só pegar e já volto. Tá, joia. Mas, ô Paulo, sua pergunta é bem legal, bem interessante, né? E bem prática, né? Pode ajudar bastante. Ó, o negócio é o seguinte, na essência, todo trabalho científico, ele tem algo em comum, um com o outro, tá? Ele tem que ter uma linha, ele tem que ter uma estrutura. Ele pode variar a forma que você constrói isso e apresenta, mas na alma desse trabalho, ele vai ter algo em comum com qualquer outro trabalho científico. Então, todo trabalho você vai ter que introduzir um tema, introduzir um escopo, né, falar sobre o seu objetivo, e você vai ter que falar qual que é a sua estratégia, como que você vai fazer aquilo. Então, nós estamos falando aí de introdução e método. Depois você vai ter um resultado. Né? Nesse relato de experiência, você também terá resultados a apresentar, não é verdade? E com esse resultado, você vai ter que fazer uma discussão. O que é a discussão? É você falar sobre o significado dos seus resultados. Porque uma coisa é você mostrar, e aí eu alcancei esse e esse resultado. E aí eu te pergunto, e daí? E daí que eu vou fazer uma discussão sobre isso. Como que esses meus resultados dialogam com outros estudos que já foram feitos? Qual que é o significado daquilo que eu encontrei? Né? Então, isso é uma discussão. E no final você apresenta a conclusão. Então, essa estrutura básica, ela sempre vai existir. Só que, dependendo da natureza do trabalho de vocês, você pode apresentar isso de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um trabalho mais bibliográfico, uma revisão bibliográfica, não basta você só revisar a bibliografia e apresentar o que existe sobre um determinado tema. Aí a sua crítica, o seu ponto de vista vai ter que entrar nesse texto, porque senão você está só compilando um monte de coisa. Né? Então, trabalho bibliográfico é importante que você... Né? E aí, o que acontece? Você não vai ter um tópico escrito resultados. Né? E muitas vezes você não vai ter um tópico escrito métodos. Mas na sua introdução, você já vai dar a dica de qual que é a sua estratégia metodológica para trazer aquela discussão, aquelas bibliografias. E os seus resultados, eles provavelmente vão estar diluídos durante todo o trabalho, porque você vai estar percorrendo um caminho de uma revisão bibliográfica, né? Você vai estruturar quais são os principais tópicos importantes para você navegar, e ali, em todo momento, você vai estar apresentando as revisões e você vai estar apresentando qual que é seu ponto de vista, discutindo aquilo ali. Então, isso fragmenta no texto inteiro. De certa forma, né, traz até uma complicação, porque você realmente vai ter que fazer isso durante todo o texto. Mas num trabalho mais técnico, por exemplo, vou fazer uma análise no laboratório de solo ou de alguma coisa. É muito simples você colocar lá, introdução, métodos e materiais, tal. A área de estudo é essa, o método é esse, nós fizemos análise assim, assim, assada, usamos equipamento tal, análise estatística que eu fiz com isso, isso, ponto. Resultado, achamos isso, fica mais fácil de você partir o trabalho, né, com base nessa essência que eu falei para vocês, né? Agora, um relato de experiência, ele pode ter várias naturezas. Ele pode ser uma experiência muito prática, em que você tem um método que vale a pena descrever de forma detalhada? Pode. E aí vale muito a pena ter introdução, método, descreve exatamente aquele método, e depois você mostra seu resultado num tópico resultados. Agora, se esse relato de experiência for muito mais reflexivo, discursivo,
você pode também apresentar a sua estratégia metodológica de forma muito breve na introdução. Por quê? Porque toda metodologia, todo trabalho científico, Paulo, ele tem que ser reproduzido. Se eu ler um trabalho científico, eu consigo fazer igual? A gente tem que ter essa crítica. Ó, eu escrevi aqui um TCC. Quem está lendo vai conseguir replicar exatamente o que eu fiz? Se sim a resposta, você está certo, tá? Você não pode fazer um trabalho científico que quem lê não consegue replicar, porque não entendeu exatamente tudo que você fez. Então, se o método exigir um nível de detalhamento, vale a pena você criar um tópico e detalhar. Se for um tipo de método que for muito mais reflexivo, com base, né, em simplesmente falar de uma experiência, mas à medida que você vai contando, você vai colocando um monte de reflexões e discussões, você não vai precisar ter um tópico método para isso, né? A pessoa que está lendo, né, ela já entendeu o seu objetivo e ela está seguindo ali e ela vai ser capaz de pegar aquele seu conteúdo e, de repente, refletir sobre uma outra realidade que dialogue de alguma forma, enfim. Mas não tem uma fórmula mágica, viu, Paulo? O que existe é uma essência, e o trabalho tem que ter essa essência, e dependendo do relato de experiência, você tem mais de uma alternativa de como apresentar isso, tá? Mas claro que aqui no curso, à medida que a gente avançar, essas alternativas elas vão ficando mais claras para vocês. Então, a princípio, não precisa ser uma grande preocupação agora, não. Beleza? Sérgio Reis, vamos lá. Pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Meu caro. Então, pegando o gancho aí do professor, do colega Paulo aí, trazendo aí para a gente a questão do relato da experiência, eu queria saber o seguinte: se tratando de um relato de experiência e que o trabalho possa ser desenvolvido em grupo, eu entendo que o relato de experiência é algo mais particular, algo que você vivenciou, algo que você experimentou, sei lá, alguma coisa do tipo. E quando se trata de grupo, de um trabalho em grupo, de elaborar e de contextualizar esse trabalho, como se dá um relato de experiência desenvolvido em grupo? Ô Sérgio, interessante, né? O bacana é que as perguntas que vocês estão fazendo, tudo leva a gente a refletir como que a gente vai fazer, de fato, de forma prática mesmo, isso que a gente está querendo propor, né? Trabalhar em grupo pode ser vantajoso, às vezes pode ser desvantajoso, tá? Quando você tem oportunidade, quando existe uma sinergia naquele grupo, para que, de fato, todo mundo colabore e cresça junto com aquele trabalho, é ótimo trabalhar em grupo. Mas quando encaixar mais pessoas vai te criar, às vezes, até um problema logístico de ter que ter reuniões, né, dia tal, às vezes correr atrás de uma pessoa que não conseguiu terminar no tempo a atividade, você está ali empolgado em desenvolver e tem que esperar o que o outro vai fazer, e o outro, às vezes, tem um compromisso e não consegue fazer. Então, assim, tem prós e contras. Então, vale muito a pena você pensar assim, poxa, na situação atual, dentro da proposta que eu imagino para mim, vale a pena convidar mais pessoas? De repente, uma dupla, né? Uma pessoa para conduzir aquela caminhada com você, que essa outra pessoa não necessariamente viveu aquela experiência, mas ele está disposto a dialogar e contribuir com as reflexões no trabalho sobre aquela experiência que, por exemplo, você pode ter tido. Então, não tem um impedimento nesse sentido, tá, Sérgio? Mas eu acho que cada caso é um caso. A gente vai ter que... Você vai ter que pensar muito bem, e aí vai ter um apoio do seu orientador, pode ter o meu apoio aqui no sentido da gente conversar. Até que ponto vale ou não a pena fazer aquela proposta em grupo e qual que é o tamanho do grupo? Porque, sinceramente, pessoal, quando o grupo é muito grande, tudo bem. Pode até ser válido um grupo aí de 3, 4, e pegar o regulamento aí que o Cláudio provavelmente deve ter orientado vocês ou vai orientar. Mas se torna mais desafiador trabalhar em grupo de forma com que aquelas pessoas de fato colaborem e outra coisa, tem oportunidade de aprender, porque quando você divide, fragmenta muito o trabalho, você vai escrever esse pontinho, você vai escrever aquilo ali, tudo, vocês, na verdade, vocês estão fragmentando também ali a chance de aprender a participar de todas as etapas de construção de um projeto. Então, vocês têm que analisar também, porque nem sempre o mais fácil vai ser o mais interessante.
Ô Sérgio, pode falar, depois eu vou passar para a Mariluz, mas vamos terminar primeiro sua dúvida aí. Professor, é importante o senhor dizer essa situação, porque após, ela aconteceu de forma assim, bem expansiva, né? Ela permitiu a entrada de pessoas docentes e de pessoas não docentes. Ou seja, a gente tem profissionais aqui, professores, e tem profissionais aqui que não atuam com a docência. Se tratando aí de uma experiência, de um relato de experiência, né? A gente sabe que a carreira docente, ela traz aí várias experiências ao longo da sala de aula, ao longo de uma experiência aplicada, né, prática. Então, o que vale considerar também, eu acredito, é essa relação, essa junção aí do grupo, né? Se for de 1 ou 2 pessoas, de 3 ou 4 pessoas. No meu caso, por exemplo, eu não tenho relação com a sala de aula ainda, né? Mas eu tenho colegas que têm, né? Então, é relevante a gente avaliar também. Não que a pessoa que não tenha a vivência em sala de aula não tenha capacidade ou domínio, né, de poder relatar algo ou de falar de algo, né? Porque eu posso falar como aluno e a pessoa pode falar como professor, por exemplo, né? Eu posso colocar um relato de experiência da vivência de um aluno e você pode falar de uma experiência como professor, né? Mas quando a gente fala em trabalho em grupo, é importante a gente ter, por mais que a pós seja com uma temática, mas tem vários profissionais, então é importante a gente ter esse, eu acho que acredito, esse bom senso também, porque senão a coisa não vai fluir, né? Com certeza, Sérgio. E assim, a gente está falando aqui de relato de experiência, né? Mas não necessariamente vocês precisam fazer um relato de experiência. Isso é uma alternativa, tá? Que fique bem claro. Vou dar exemplo aqui de uma outra alternativa. Agora, recente, teve uma estudante minha que eu orientei um TCC que ela queria falar sobre sala de aula invertida. Ela gostou do livro sobre sala de aula invertida. Na verdade, o TCC dela não foi isso, não. Ela foi uma resenha para a revista Espinhaço e eu ajudei ela a fazer isso. E aí, eu queria falar sobre sala de aula invertida. Eu falei assim, olha que legal, você pode falar sobre sala de aula invertida, mas qual que é a reflexão que você coloca aqui de como que isso pode se aplicar à geografia? Né? Como fazer uma sala de aula invertida na geografia? Será que existem particularidades do saber geográfico ou da experiência da geografia que pode ser colocado? E aí foi um trabalho bastante reflexivo dela de tentar buscar, né, aplicações, coisas, não necessariamente experiências que ela viveu, mas de buscar várias experiências para conseguir fazer um diálogo. Então tem muitas alternativas, né? Pessoal, estou vendo várias mãos levantadas. Vamos lá, a Marilúcia tá por aí? Que ela tinha levantado primeiro, depois o Wanderson e a Aline. Tá por aí, Marilúcia? Já minha dúvida já foi tirada, viu, professor? Obrigada. Então beleza. Ô, Wanderson, manda brasa aí. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Também. Sobre o que o colega falou aí, né, do relato de experiência, só sala de aula e tal, só que devemos lembrar que não necessariamente na educação formal, né, temos várias experiências com educação aqui, das pessoas que não são professores na sala de aula, mas que vivenciam a educação não formal. Bacana. Bem legal. Inclusive, gente, quando a gente fala em educação não é responsabilidade só da escola. Tem até uma frase que o cara fala assim, educação é tarefa de toda a vila. Ou seja, toda comunidade, toda a sociedade, a educação ela tem que estar presente não só na escola, mas também no posto de saúde, de repente numa ação de conscientização ou de alguma coisa, no museu, nos espaços públicos, naquele espetáculo na praça, né, que traz um aspecto de cultura ou de educação, numa campanha. Então, assim, a cidade inteira, toda a vila, né, teria essa responsabilidade. E esses espaços não formais de educação, de aprendizagem, realmente, Wanderson, é uma sacada muito bacana, né, da gente trazer, de repente, uma experiência ou então, né, reflexões sobre algo que é muito interessante mesmo, porque as pessoas querem que a educação, não só a questão do ensino e aprendizagem seja toda tarefa do professor,
mas a sociedade brasileira terceiriza para o professor até coisas que a pessoa tem que aprender dentro de casa, né? E os outros espaços, que aí seriam não formais, né, que não ser para além dos muros da escola, muitas vezes eles não estão com essa preocupação de realmente apresentar ali, contribuir com a educação, contribuir com a escola. Então, essa sacada sua é muito boa. Oi, Aline, pode falar. Ei, Douglas e colegas. O Wanderson tocou no ponto que eu ia falar também. Se era possível a gente ressuscitar, Douglas, ou atualizar algum trabalho anterior, né, que nós estamos fazendo pós-graduação, de repente na graduação teve algum trabalho que a gente fez, ou até trabalho dessa especialização mesmo, né, um trabalho que a gente tenha feito em alguma matéria, que a gente deseja aprofundar, deseja melhorar, deseja talvez transformar aquilo que foi feito no Word transformar em plataforma ou em e-book, não sei, melhorar aquilo que a gente já fez para poder não coletar novos dados, né? E a outra dúvida que eu tenho, Douglas, é em relação se você ainda é editor-chefe da Espinhaço? Sim. Você ainda é, né? Sou. No caso lá, você falou que a sua orientanda publicou, seria muito legal a gente fazer, quem sabe, né, parte dos alunos aí da pós, pensar em publicar, né, nessa revista, fazer um trabalho que seja publicado, né, que mereça ser publicado. Aí, a gente estando com o editor, você pode realmente dar os caminhos aí para que a gente consiga, seria uma coisa muito interessante. E a outra dúvida... Com certeza. E a outra dúvida, Douglas, é em relação ao prazo, né? Aí é o tempo e os investimentos, né? Que eu lembro que você falou naquele vídeo, de quanto que a gente precisa, para quando a gente precisa detalhar as metas, né, no projeto. Eu estou pensando aqui em quanto tempo a gente tem para eu conseguir pensar numa coisa bem legal. Eu quero fazer um trabalho bem bacana, não sei se eu vou dar conta. E se a gente pode pegar orientando, né, de outro lugar, ou mais de um orientando, porque eu tenho uma ideia na cabeça que eu precisaria de mais de um orientador. Eu estou com a ideia de fazer um atlas do meu município, um atlas que sirva tanto a gestão pública, quanto a escola, quanto a educação não formal, que o Wanderson falou aí, né? Eu gostaria de deixar de presente para o lugar onde eu nasci, vivi a vida toda, esse atlas. Bacana. É isso. Vai, Aline, muito legal suas colocações aí. Em relação a Espinhaço, ela está sempre aberta para toda a comunidade que deseja submeter um trabalho, tá? Aqui nessa disciplina, a gente vai fazer uma disciplina bem condensada, então a gente vai ter praticamente agosto e setembro, né? A gente está trabalhando aqui também com um grupo de estudantes aqui relativamente grande, para uma disciplina, né, comparada das que eu geralmente faço. Mas o que eu faço, Aline, geralmente com os estudantes que fazem a disciplina comigo de TCC, e são turmas bem pequenas, a gente fazer junto, durante o semestre, uma resenha de livro. Então, a pessoa não publica um artigo completo, porque é muito difícil você fazer um artigo completo, né, para ser publicado em poucos meses que aquela disciplina está acontecendo. Mas uma resenha de livro é uma coisa que a gente consegue fazer. E é algo também bem interessante, né, do ponto de vista. Então, isso aí seria, por exemplo, uma possibilidade, né? Se algum grupo de estudantes quiser apresentar uma resenha, a revista está mesmo aberta. E depois, se vocês tiverem um TCC, né, tiverem um feedback legal da banca e realmente fizerem um trabalho assim que faça sentido publicar na revista, vai ser um prazer receber trabalhos desenvolvidos aqui pelo Engel. Eu vou ficar muito feliz, inclusive, de ver que a gente está produzindo coisas aqui que a gente tem condição de publicar, né? Aí a gente manda para o nosso corpo de revisores, eles vão, né, dar o feedback, se o trabalho está apto ou não, ou se tem que ter modificações, tudo isso é parte aí do processo, né? Em relação ao prazo, Aline,
eu gostaria, e eu acho que o produto final dessa disciplina tem que ser o projeto de vocês. Então, nós temos aí 2 meses para estar com o projeto na mão. Claro que em 2 meses nós não vamos estar com o TCC na mão, né? Vocês vão desenvolver isso junto com o orientador de vocês. Mas o projeto, que é algo mais simples, né? Que é algo que não vai trazer... Um projeto não vai ter resultados, o projeto não vai ter discussão. Então, outro vídeo que eu peço que vocês assistam, além de como escolher o tema, que está lá na playlist, é como fazer um projeto de pesquisa. Está tudo tão separadinho no negócio que está muito fácil. Então, de imediato, esses 2 vídeos eles vão ajudar bastante, porque ali vai ter o que é uma estrutura de um projeto de pesquisa. Né? Eu acho que sua fala, Aline, me dá até esse gancho para explicar rapidamente, daqui a pouco eu abro para o Sátira aqui, que eu estou vendo que está pedindo para levantar a mão, mas só vou explicar um pouquinho rapidinho para vocês. Sátira, o que seria um projeto? Né? Um projeto ele é diferente de um trabalho completo. Né? É um projeto, é algo que vai se tornar um trabalho completo. Então, naquele projeto, você não tem resultado. Não tem sentido colocar resultado num projeto. Você vai ter resultado depois que aquele projeto for executado, não é verdade? Porque na hora que você fizer seu artigo final, ou seu TCC, ali vai ter resultado. E também não vai ter a discussão. Mas o que vai ter ali? Essencialmente, a justificativa, a apresentação do seu tema e como você pretende fazer isso. Então, num projeto, nós vamos ter que pensar aqui nesses 2 meses, Aline, no que nós vamos fazer, como fazer e por que aquilo é importante. Isso é o que a gente vai responder no projeto. E ali a gente vai colocar um cronograma e umas coisas mais de ordem prática, assim, que geralmente tem num projeto. Então, nesse vídeo vai estar lá estruturadinho exatamente o que se espera, até os tópicos, vai ter que ter isso, uma introdução, falar aqui sobre o que é o objetivo. Você pode falar o objetivo de uma forma mais geral e também ter objetivos específicos, né, pontuar que dentro daquele objetivo geral, especificamente aquilo e aquilo, mostrar qual pergunta de pesquisa você vai apresentar, porque todo trabalho traz uma pergunta. Né? O que eu estou investigando? Qual que é a pergunta? Eu vejo muitos trabalhos que às vezes colocam ali o objetivo, mas não deixa de forma clara a pergunta. Eu, nos últimos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho colocado de uma forma muito clara, até em tópico no final da introdução, o que eu estou perguntando. Este trabalho está focado em responder tais perguntas. Eu coloco o que, não sei o que, como, não sei o que lá, e coloco exatamente qual pergunta de pesquisa eu estou fazendo. Porque facilita para o leitor, porque ele vai saber exatamente aonde eu quero chegar. E logo em seguida vai estar lá o método descrevendo como eu vou chegar lá. Né? Então, nessa disciplina, a gente pretende, né, sair dessa disciplina com esse projeto, né, pronto. Sátira, por favor, fica à vontade para falar. Quer colocar a sua pergunta? Está tendo algum probleminha aí? Tem outra pessoa com a mão levantada aqui, né? Histórias.com. Qual que é seu nome aí? Histórias.com. Manda bronca aí. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu sou Ramon. Valeu, Ramon. Não tá sem o nome, né? Eu tive um problema aqui de conexão e aí eu não consegui acompanhar tudo. Eu queria saber algumas questões sobre o trabalho de conclusão de curso, né? A gente sabe que as universidades elas têm as normas, né? Eu queria saber se o programa aceita um artigo ou se necessariamente a gente tem que fazer uma monografia. E aí eu queria que o senhor, se possível, já agilizasse essa documentação para a gente, né, com as regras. E outra coisa, inclusive foi até uma crítica que eu fiz junto com a tutora, né, sobre o programa, porque eu não sei se os colegas perceberam, mas o programa, ele
ele tem lá na ementa, né, que é interdisciplinar tal, e como a gente tem aí pessoas de várias áreas, não necessariamente da área de geografia, né, mas a gente tem de pedagogia, eu, por exemplo, sou da área de história, então, assim, acaba que é muito complicado, porque o foco do programa foi basicamente na área de geografia, né, e aquela geografia bastante técnica ainda. Então, eu acho que na verdade, eu estou tendo dificuldade com essas questões, né? Porque aí eu vou ter que pensar algo que seja voltado para a história, mas que use alguma categoria de análise da geografia também, né? Para que esteja casado aí com a proposta do programa. Aí eu queria que, de antemão, aí o senhor pensasse também nessas possibilidades, né? Que somos muitos e de muitas áreas distintas, não necessariamente da geografia. Ô Ramon, então, nisso que você está vendo um desafio, na verdade é uma baita de uma oportunidade. Tá num curso que que atrai pessoas de várias formações, é muito bom. Quando eu fiz meu doutorado em demografia, eu tive colegas da história, né, uma colega que eu adoro, inclusive, da história, tive colegas da área da saúde, tive colegas da área da epidemiologia, né, da saúde, tinha geógrafo, tinha economista, tinha sociólogo, e era interessante o tanto que foi bacana, que eu aprendi muito com esses colegas, porque as discussões que se colocavam ali, elas estavam sempre rondando múltiplas disciplinas, né? E o fato de você ser da história é muito bem-vindo, porque esse casamento da geografia com a história, né, à medida que você vai participando das disciplinas aqui do curso e entendendo mais do universo da geografia, você vai conseguir, de alguma forma, trazer esse gancho com a geografia, né, pelo seu background da história. E, de repente, conversar com outros colegas que têm interesses parecidos com você, mas têm outras bagagens e pode contribuir de uma forma diferente. Então, hoje em dia, a ciência ela é construída de forma interdisciplinar porque os problemas que são investigados são interdisciplinares. É muito difícil você estar diante de um problema que você queira resolver hoje no mundo que não exija o pensamento de uma equipe que tenha várias pessoas. Seja para desenvolver desde um produto, como uma vacina, ou até a responder uma questão, né, da natureza aí, do campo da educação. Eu estou vendo aqui, o Ramon, que a Vanessa mandou um documento aqui. Para te falar a verdade, as regras certinhas de como, o que fazer, eu teria que olhar com o Cláudio para ele, né, colocar. Mas se já tiver nesse documento aqui, eu vou até pegar aqui depois para ver certinho e eu mando aqui no grupo para vocês para não ficar ninguém com dúvida, tá? Mas com certeza, fazer no formato de um artigo ou de uma monografia, com certeza pode, porque essas são as formas básicas de fazer um TCC, né? Talvez algumas outras formas mais alternativas, do tipo um vídeo, um produto digital, alguma coisa assim, a gente teria que verificar se isso pode ou não pode. Mas isso que você colocou né, de artigo ou de monografia, isso aí com certeza, tá? Isso aí não precisa nem preocupar, não, que eu te garanto que a gente vai conseguir, ó. Aí, tem até aqui o PPC, né, no ensino de geografia, provavelmente as normas estão lá. Né? Eu lembro que o primeiro PPC eu escrevi, mas foi bem antes de 2017, esse aqui é o novo. Então, é muito provável que está lá, porque num projeto político-pedagógico costuma ter lá um anexo que fala sobre isso, e aí eu vou dar uma olhada, e se tiver alguma dúvida a gente vai sanar isso aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, então assim, esqueceu de falar... Como... tirar da... Ô, Aline, você pode sim, entendeu? A preocupação que o Cláudio tem, e que eu acho que ele falou no início aí pra gente, é porque ele não quer que as pessoas resgatem, por exemplo, uma monografia e dá quase que um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas pequenas modificações. Ele está querendo desafiar vocês a, de fato, investirem em algo que seja novo, né? Para que a experiência seja válida para vocês. Mas você pode, sim, e eu acho que deve, olhar para o seu passado
e ver o que ficou ali né, aquela coceirinha, aquela vontade de ter feito alguma coisa, ou aquela coisa que você iniciou e você quer concluir, ou alguma coisa que dali parte e traz uma coisa nova. É muito importante até que vocês acessem essa experiência que vocês têm para a gente, né, claro, a gente não precisa estar o tempo todo fora da nossa área de conforto, né? Sair da zona de conforto é bom, mas acessar essas experiências não significa que a gente vai estar 100% na nossa zona de conforto e não vai conseguir crescer, né? Então, eu acho que é importante sim, tá? Satira, agora acho que... Douglas, não, desculpa, eu abri Oi. sem te falar. Minha intenção em ressuscitar o trabalho, algum trabalho, pensar nessa possibilidade, né? Não é que vai ser ela. É de exatamente isso, atualizar, transformar em uma coisa publicável, porque foi um trabalho tanto que eu fiz 2 monografias, né? Você fez só bacharelado, mas eu fiz bacharelado e licenciatura. Então, eu fiz 2 monografias e elas que foram resultados de bolsa, né? Enquanto eu estive na universidade, e elas estão guardadas. Eu gostaria de atualizar e ela seria uma delas seria uma folha do Atlas e a outra seria outra. Não, com Mas eu certeza. teria Pode sim, Aline. Pode sim. Eu estou vendo a pergunta do Wanderson aqui, falando... Pode ser em dupla, sim, o Wanderson. Não precisa ser necessariamente individual, não, tá? Isso aí fica com vocês. Satira, está tentando falar, né? Consegue agora? Está conseguindo ouvir, professor, agora? Tô sim. Tá certinho agora. Beleza. Então, professor, estou aqui ouvindo a sua aula para ver se é o momento ou não de eu falar, né? Olha só. E aí, assim, teve um momento que eu falei, não, eu vou ou não vou, mas aí agora eu vou. Porque é o seguinte, professor, o TCC, ele não é assim, eu nunca fiz ele na minha vida, né? Então, houve momentos da aula que eu pensei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? É uma coisa que eu não construí. Mas eu estou aqui ouvindo vocês falarem, né? Do relato de experiência, de algo que você já fez, né? E eu estou terminando um ciclo de algo que eu nunca fiz dentro da minha realidade. Eu sou aqui de Vitória, nós já estamos em ensino presencial escalonado, então eu vivi aquele momento dos alunos distante e agora eles estão bem pertinhos da gente, né? Utilizamos o Google Sala de Aula, que aqui a gente chama de Aprendivix, e que a gente tinha um certo alcance. Mas eu sempre me perguntei o seguinte, professor, e quando a gente estiver agarradinho? Quando nós estivermos juntos, né? Será que o acesso vai ser o mesmo? E eu coloquei para mim, isso me incomodou bastante. Falei assim, quando o meu aluno, eu falei para as minhas pedagogas, e até me emocionei na ocasião, quando eu estiver junto com o meu aluno, eu quero resgatar tudo aquilo que eu produzi. O que eu aprendi aqui nesse grupo, professor, que aprendi que assim, a gente também é autor das nossas aulas. E muito das coisas que eu produzi no Google Sala de Aula foram autorais, não foi o que o sistema queria. E eu estou terminando um ciclo que eu coloquei todos os meus alunos dentro da sala, dentro do laboratório de informática, porque assim, se a gente não recupera esse menino com aquilo que ele não fez porque ele não tinha acesso nem dispositivo, a gente pode recuperar tudo aquilo que a gente postou, entendeu? E que a gente pode recuperar esse aluno. Eu vou parar o meu relato aqui, né? Porque, assim, vocês falando aí, os colegas, assim, apesar de eu nunca ter escrito, sabe? Eu acredito que esse talvez seja o meu trabalho, porque eu já idealizei, já coloquei em prática, né? E ele surtiu efeito. Só que eu não quantifiquei justamente por não ter esse lado científico, né? Essa preocupação formal,
né? Eu queria, na verdade, eu criei eu vi um problema, um desafio na minha cabeça, que não foi um problema, e eu praticamente estanquei esse desafio. Eu só não estanquei de todos, porque nem todos voltaram para a escola. Sabe, professor, por que eu abri o microfone assim? Porque em algum momento eu acho que talvez seja esse, né, o coração do meu trabalho. Mas ele ainda é um grande, assim, colocar em prática é a coisa mais fácil que tem na vida. Difícil para mim é colocar isso no papel, né? É fazer isso aí que você está me pedindo em 2 meses, professor. Né? Então, Assim, mas eu tô aqui para te ajudar. assim, eu tomei a liberdade, professor, quando você falou assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Isso foi relevante para a comunidade, né? Para a comunidade, para o povo. Foi, professor. Né? É por isso que eu abri esse microfone. Né? Os acessos explodiram depois que eles tiveram acesso. Né? Eles são muito... Né? Os alunos são muito... Assim, a oportunidade, sabe? Faltou dar oportunidade. Então, foi por isso que eu resolvi me colocar aqui, porque eu acho que eu tenho jeito, assim, talvez dê para me fazer um TCC. Ou eu faço ou eu abandono antes, professor, porque, assim, não é minha praia, literalmente. Então, pessoal, eu achei bem legal você estar colocando essas questões, porque acessar mesmo a experiência, a nossa experiência, para conseguir, né, trazer aí uma pergunta que seja interessante da gente colocar no papel, né? E colocar no papel a minha tarefa aqui, é ajudar vocês nesse processo de colocar isso no papel, né? Essa criatividade de vocês, essa experiência de vocês, né? Isso é um aprendizado bem legal. Então, assim, se você nunca fez isso, é uma excelente oportunidade de você se desafiar e tentar, de fato, né, conseguir. Assim, vamos todos, né, tentar ao máximo aqui a não desistir, porque o TCC ele não foi feito para que o aluno chegue no meio do curso e fale, eu vou desistir, né, porque realmente existem dificuldades e tudo, mas as ferramentas que a gente vai passar para vocês nos vídeos, que estão todos montadinhos, né? Se você conseguir parar para ver, vai ser bem legal. E as discussões que a gente vai ter aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muito, né? Vai iluminar seu caminho. Então, vamos fazer o possível para a gente aproveitar essa oportunidade desse curso de pós-graduação, para a gente chegar até a reta final, né, com um trabalho. Esse trabalho, ele não precisa ser o melhor trabalho do mundo, mas se vocês estão dispostos a dar o melhor de vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma coisa bacana que vai ser de crescimento para vocês, de importância. Então, assim, é fundamental que a gente juntos aqui consiga mesmo construir uma coisa bacana. E a gente vai apoiando uns aos outros. Você não precisa fazer sozinha, se tiver com dificuldade demais de fazer sozinha. Você pode fazer dentro da sua... Né, do que está te inquietando, da sua realidade. Então é algo que eu acho que tem tudo para dar certo, sabe? E eu estou aqui para ser esse facilitador. E para ser esse facilitador, antes de terminar a aula hoje, eu vou passar para vocês uma coisa, mostrar para vocês como utilizar uma ferramenta de forma muito prática para vocês iniciarem as pesquisas de vocês sobre o tema, sobre textos que podem, de repente, abrir um caminho, ajudar, porque... A gente não tem que tirar o TCC inteiro da cabeça da gente, a gente tem que ir, né, nesse milagre que é o Google, né, nessa ferramenta fantástica, né, em pensar que há 100 anos atrás os Estados Unidos investiam pesado em biblioteca, porque a biblioteca era a porta do conhecimento, a biblioteca era o Google da época, né? Hoje está tudo aqui na frente da gente, basta a gente entender como é que a gente acessa e usa, porque tem muita oportunidade. Então eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, para mostrar para vocês uma ferramenta que eu gosto muito de usar e que eu acho que vocês vão... Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que vai ter um sentido muito prático aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui. Ó. Quando a gente entra no Google, a gente pode digitar aqui, ó, Google Acadêmico. Eu não sei se vocês já usaram o Google Acadêmico,
mas quando a gente está dentro do Google Acadêmico, ele abre uma barrinha aqui muito parecida com a barra do Google. Qual que é a diferença? Que nessa barrinha aqui agora, qualquer resultado de busca vai ser um trabalho acadêmico. Ou vai ser um artigo científico, ou vai ser um capítulo de livro, ou algum trabalho de natureza acadêmica. Então, é fundamental que a gente entenda aqui o funcionamento dessa ferramenta, porque ela me ajuda muito, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Por exemplo, educação do campo. Se a gente digita aqui um termo, ele vai começar a me oferecer aqui os resultados mais relevantes. Olha que interessante, ele já abriu aqui um PDF, que é um trabalho aqui da UFPA, né? Ele já te dá aqui de onde que isso vem. Tem um segundo aqui, ó, Educação do Campo, notas para uma análise do percurso, né? Que é algo que foi publicado no Cielo. Professor, Né? Oi. Eu acho que não está projetando a tela, não. Não está projetando? Não. Pra Aqui tá mim tá aqui, projetando. professor, tá Aqui normal. tá sim. Tá, aqui pra mim Tá tá sim. normal. Engraçado não ter aberto aí. Não, beleza, pode deixar. Vou. Não errei, deu então. para você aí, né? Deu ruim aí? Deu, foi mal. Tranquilo. Mas aqui, ó, olha que interessante. Você tem de onde que é a fonte. Ó, esse aqui do portal da Unicamp, um documento do INEP. E tem uma informação aqui que eu acho muito relevante. Olha, esse texto aqui, o Google já te fala quantas vezes ele foi citado. Isso é muito bom, porque, olha, esse texto aqui, o primeiro, foi citado por 842 pessoas. É muita citação para um trabalho. Então, esse aqui é um trabalho que a ciência, de uma forma geral, considera relevante, porque tem muita gente mencionando esse trabalho. Isso, gente, é um indicativo muito bom de que a gente está no caminho certo de buscar aquela informação que a gente está pegando. E citar artigos que já são relevantes, e um indicativo de que esse artigo é relevante é quantas vezes ele já foi citado, ele é importante, porque se você vai falar, por exemplo, sobre educação do campo, sobre algum aspecto, e deixa de citar um trabalho que é muito importante, isso é ruim para o seu trabalho, isso enfraquece o seu trabalho, você pode ser até cobrado pela banca. Poxa, tem um artigo ou um trabalho que é super relevante, que você não aproveitou daquele trabalho para a sua discussão, você chegou a ler, você vai ser questionado nesse sentido. E olha que legal, quando você clica aqui nesse citado por 842, ele vai abrir para mim aqui todos os trabalhos que citaram esse artigo. Então, é uma coisa que te leva a outra, que te leva a outra, que te leva a outra. Então, olha só, tem um outro aqui, ó, que foi citado por 433, ó, e é sobre educação do campo, sobre percurso, que está no Cielo. E se eu clicar aqui, eu vou ver quem que está citando esse artigo. Então, ele acaba que vira uma ferramenta muito bacana, porque de um texto acadêmico, você pode chegar a outro, e a outro e a outro. Então, isso ajuda bastante na pesquisa, né? Outra coisa que eu gosto muito é o seguinte, você pode aqui, nessa abazinha aqui, ó, pegar, por exemplo, ó, eu quero só artigos sobre o tema de 2017 para cá. Então, olha só, claro que os de 2017 para cá vão ter menos citações, porque eles têm menos tempo que eles foram apresentados e menos oportunidade para que eles fossem citados. A tendência é que eles ganhem mais citações com o tempo. Mas aqui eu consigo selecionar o que foi feito na minha área de pesquisa nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, porque é importante a gente dialogar com os clássicos, mas é importante também a gente dialogar com trabalhos recentes sobre a área que vocês estão trabalhando. Então, essa coisa de filtrar aqui pelo período é algo que eu uso muito, tá, nas minhas buscas, porque aqui eu vou ter o foco do que foi publicado mais recentemente, né, os trabalhos mais recentes, e isso é fundamental aqui no Google Acadêmico, tá? Vamos ver aqui, voltar aqui para aquela pesquisa que eu tinha feito. Uma outra coisa é que você pode até mesmo digitar um período específico aqui, ó. Eu quero trabalhos que foi feito entre 2005 e 2010. Por algum motivo, eu quero investigar trabalhos que foram feitos nessa época. Ele te coloca também. Outra coisa que eu acho bem legal é aqui os autores. Por exemplo, ó, educação do campo ou educação no campo. Está colocando aqui, né, uma provocação. Se você clica aqui no LB Neto, ó, vamos ver o que acontece. Olha que legal.
ele te dá um perfil. Isso aqui, gente, virou uma rede social incrível de pesquisadores. Ele te dá o perfil do cara. E o que tem no perfil do cara? Todos os artigos que esse autor fez. Então, se você acha um autor que é muito relevante, você pode ir lá no autor e ver o que aquele cara está fazendo. E todos os trabalhos que ele fez, você consegue ver aqui o ano e quantas citações esse trabalho teve e quem citou também. Se você clica no númerozinho aqui, eu posso ver outros trabalhos de pessoas que citaram esse trabalho que, de repente, é relevante para mim. Aqui tem umas métricas também que mostra que o índice H, né, que é um índice de produtividade mesmo, de quanto tem a ver com quantas citações os trabalhos da pessoa teve ao longo da vida, né, e quanto mais citações, mais relevância, mais impacto científico tem ali o trabalho daquele pesquisador, né, aqui tem um gráfico e tal, mas olha que interessante, você consegue entrar aqui, né, na rede social. E aqui nessa abazinha aqui, ó, se tiver um autor que você quer pesquisar, você pode pesquisar até que esse mesmo, ó, por exemplo, vou abrir aqui, ó, pesquisar aqui pelo meu nome. Tem aqui, ó, perfil do usuário. Tem aqui alguns artigos meus, tá vendo, que apareceram, mas também tem o meu perfil, que vai estar aqui separadinho todos os artigos que eu já publiquei, ó. Né? E aqui as métricas, tudo. Então, se você quer encontrar coisas que eu já fiz, né, você vai encontrar aqui. Então, por exemplo, ó, o trabalho aqui que eu fiz, que foi publicado há mais tempo, em 2009, que tem a ver com a minha tese de doutorado, na época, né, mas que foi publicado numa revista, tem aqui 67 citações. E eu posso ver aqui todos os trabalhos que me citaram. Então, para quem gosta até de dar uma bisbilhotada, é interessante ver quem que está me citando, né? Agora, por exemplo, tem um outro trabalho aqui, ó, de 2018. Esse trabalho é mais recente, já tem 23, né? Foi publicado numa revista internacional muito bacana, que chama Ecology and Society. Esse aqui está só em inglês, que também tem a ver com desmatamento na Amazônia. Esse trabalho já está com 23. Muito provavelmente, daqui uns 5, 6 anos, esse aqui vai ser um dos trabalhos mais citados que eu tenho, pela revista Ser Internacional e por já ter feito 23 em menos tempo. Esse de cima aqui, ó, ele fez 24 citações desde 2010. Esse aqui já está pegando ele, ó, 23, mas em 2018, né? E então, assim, você pode também criar o seu perfil. Se você ir no Google, logar no Google e vir em meu perfil, você cria o seu perfil, e se você já tem algum trabalho publicado, você vem aqui em adicionar o trabalho e você, geralmente o Google até acha muitos trabalhos seus automaticamente, mas você pode adicionar o seu trabalho para você deixar isso aqui organizado, né? Para alguém que queira vir aqui e fazer uma pesquisa. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que o Google, ele tem um algoritmo poderosíssimo capaz de separar o que realmente importa. O Google, ele consegue separar o que é mais relevante. Então, hoje a gente tem uma ferramenta a nosso favor aí que a gente tem que usar, né? E nessa atividade de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser muito beneficiados por utilizar. Se ficou ainda alguma dúvida em relação a utilizar o Google, e eu acho que a gente aprende muito explorando, né? Então, entra no Google e vai explorar, mas também tem no canal um vídeo que é como usar o Google Acadêmico. Então, você vê que esse canal aí vai ser realmente a mão na roda para vocês, né? Oi, Sérgio, pode perguntar. Professor, primeiramente, parabéns pelas citações, publicações, enfim, por toda construção e contribuição para a sociedade com os trabalhos relevantes que tu publicaste. Então, o que eu quero dizer para os colegas, assim, especialmente para a Aline, né, que fez comentários aí a respeito de tirar do sarcófago, né, os seus trabalhos que estão aí engavetados. Gente, é muito importante isso que o professor vem falando, do ponto de vista de você dar visibilidade do que você faz academicamente. Por quê? Não adianta nada você ir lá defender um TCC, ser aprovado, pegar seu diploma, atuar como profissional e não dar visibilidade para aquilo que você fez. Porque a sociedade acadêmica, enfim, para a sociedade, o seu trabalho só vai ter relevância, não é porque você defender um trabalho, concluir um curso, enfim. Eu acho que ele só vai ter visibilidade quando outras pessoas tiverem acesso àquilo que você escreveu.
Então, isso só é possível, essa gama de artigos, de trabalhos que o professor apresentou aí do perfil dele, só é possível se você tirar da gaveta e colocar num congresso, colocar num simpósio, colocar numa revista, colocar num livro, sei lá, trazer de certa forma significativa essa visibilidade para a sociedade, entendeu? Que está por trás das telas, que está entre os livros, enfim, nas bibliotecas. Então, eu acho que é relevante, sim, essa publicação, e eu acho que uma das propostas da pós aqui é ter ali algum produto, né, final, apresentado aí para os acervos da UFVJM, e é importante para nós, enquanto estudantes de pós, pensar num trabalho de qualidade a fim de publicar, não pensando só em obter o certificado, porque o certificado é uma condição do seu desempenho, né? Vai ser uma condição da sua dedicação. Se você fizer tudo que pedir, as etapas, você vai concluir, vai ter o diploma. E aí? Gerou um produto. Você deu expansão a esse produto? Você conseguiu dar visibilidade para esse produto? Da perspectiva de colocar para a sociedade, para outros trabalhos, outros alunos, outras pessoas terem acesso ao seu trabalho? Para mostrar o quanto foi relevante você fazer aquele trabalho, aquela formação? Então, eu acho que o ponto fica aí para reflexão. Ô, Sérgio, muito obrigado aí pelas suas palavras. E eu acrescento o seguinte: se você fez um trabalho acadêmico e não conseguiu divulgar ou colocar para a sociedade, né, como você falou, ainda assim esse trabalho foi importante porque ele foi um processo de crescimento profissional e que vai te dar ferramentas para fazer muita coisa aí legal ao longo da vida. Mas se você consegue divulgar, muito melhor, porque de fato você está entregando ali de forma concreta alguma coisa. Agora, como que é? Aí a sua fala me despertou algo interessante. Como que a gente divulga aquilo que a gente fez? Não necessariamente a gente vai divulgar só com base num artigo científico, numa revista ou num congresso. Existe uma outra dimensão que é muito importante, Sérgio, e que eu tenho investido muito nela ultimamente, que é o que a gente chama de divulgação científica, que é você conseguir traduzir aquilo que tem um resultado acadêmico de forma a que um público mais amplo consiga compreender. Então, quando você publica um artigo científico, o meu público-alvo, né, será o quê? Pessoas da academia, pessoas que entendem aquela linguagem acadêmica, que entendem aquela linguagem científica, que nem sempre é acessível para o público em geral. Mas se você consegue também transformar aquilo que você estudou em algo que atinja pessoas para muito além da academia e que dê um resultado, às vezes, prático e útil para a pessoa lá na ponta, é fantástico também, né? Então, outra possibilidade seria, sim, investir, né, em divulgação científica. Tudo que eu estou gerando ultimamente, por exemplo, eu fiz um trabalho recente falando sobre a experiência do Canal Descomplicado, e aí eu fiz toda uma discussão sobre a extensão universitária, sobre a questão dos usos das tecnologias para a gente divulgar a ciência. E o que eu fiz? Além de ter feito o trabalho que eu escrevi, está em uma revista aí esperando avaliação, eu já produzi 3 ou 4 vídeos, né, falando a essência daquilo que eu queria falar. Falando um vídeo sobre, por exemplo, o que é divulgação científica e dando lá toda a minha opinião e aquilo que eu construí para escrever aquele trabalho, eu coloquei naquele vídeo. Um outro vídeo sobre diferença entre educação à distância e ensino remoto, o que são essas coisas, mas dentro de entender o que é essa diferença, eu fui colocando ali também a minha opinião, minhas reflexões. Então, às vezes um trabalho que vai ser lido por 500, 600 pessoas ao longo da vida inteira, né, até no final da minha vida acadêmica, num vídeo eu consigo atingir um público muito maior, né? O Canal Descomplicado hoje, ele gira aí entre 37 a 47 mil acessos por mês. Então, eu já consigo atingir uma massa de pessoas e ajudar muito mais pessoas, porque eu achei um canal, um caminho de entregar para a sociedade, né, de uma forma mais palatável do que falando mesmo. A ideia é descomplicar mesmo, né, essas informações. Mas existem muitas possibilidades. Uma coisa que eu gostaria até de explorar mais é, por exemplo, o TikTok. O Reels do Instagram.
né, que o TikTok ele tem muita pouca gente fazendo ciência nela na ferramenta, e as pessoas que estão fazendo estão se dando muito bem, né? Não é só dancinha que tem no TikTok, não. Tem muita gente fazendo coisas interessantes ali que vale a pena parar e ficar seguindo, né? Então eu cheguei até a produzir uns 4, 5 vídeos, teve até um videozinho que eu fiz assim, que eu achei que ficou mais bacana e ensinando assim, porque a linguagem é diferente. Por exemplo, no YouTube eu tenho um vídeo que eu ensino a usar uma ferramenta para gerenciar referências bibliográficas, que é o Mendeley, que eu gosto muito, e que eu fiquei, sei lá, 5, 6, 7, 10 minutos explicando passo a passo como é que faz. No TikTok, em 1 minuto eu fiz uma mensagem que já te dá um apanhado geral de que aquilo ali existe e o que aquilo ali faz. Né? Em 1 minuto eu consegui. Então é diferente a linguagem, né? A velocidade, o espaço que você tem ali para passar curto e grosso uma mensagem é diferente. Mas cabe a gente a tentar pegar o resultado do nosso trabalho, Sérgio, e buscar várias formas diferentes e alternativas para a gente ampliar, né, isso daí, né, ampliar a divulgação. Tranquilo? Pessoal, bom, está dando a hora aqui já da aula e já está ficando perto aqui da gente começar a pensar agora no almoço, né? Mas eu acho que foi muito produtiva essa primeira aula. A gente já tem uma noção aqui do que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente vai ter a oportunidade, né, sem ser na próxima semana, na outra, de aprofundar. Eu acho que vocês já conheceram aí uma ferramenta bacana, que é o Google Acadêmico. Eu já passei para vocês aí os links. Eu queria pedir para vocês realmente entrarem lá no grupo que eu coloquei para vocês do Telegram. Não é um grupo, eu vou colocar de novo aqui os links, ó, e esses links estão... Entra no grupo do Telegram, porque tem material exclusivo lá, tem coisa bacana, e eu vou colocar nesse grupo do Telegram reflexões aqui com base no que a gente está discutindo, tá? Enfim, né, a gente está junto aí, espero que a gente faça um trabalho bem bacana. Finalizar aqui só com quem levantou a mão aqui, para a gente fechar. Deixa eu ver aqui. É o Sérgio que está com a mão levantada, né? Professor, pode falar, Sérgio. Classroom vai ter o acervo de material que vai ser publicado no Telegram e nas outras plataformas, no Moodle, ou como é que vai funcionar? Então, no Telegram, você vai ter acesso, ô Sérgio, a todos os vídeos que tem lá no YouTube já separadinho. Se você clica na parte superior assim do canal, no aplicativo, você tem lá links. Você tem lá mídia e links. Na parte de mídia, você vai encontrar os vídeos que eu fiz só para o Telegram. Na parte de link, já tem tudo separadinho de todos os vídeos, né, do canal Descomplicado, que você pode acessar de uma forma tranquila. Se você ir direto no YouTube, é uma alternativa também, porque lá também já está tudo separadinho. Eu coloquei os links no Classroom e coloquei aqui para vocês, porque em vez de postar vídeo por vídeo, nesses links você já tem tudo isso organizado. Então não tem sentido eu ir no Classroom e postar vídeo por vídeo lá, os links, porque se você clica no link da playlist, eles já estão todos organizadinhos, tá? Então, até para poupar tempo, eu acho que eu não vou colocar coisa por coisa, porque ali já está muito simples, tá, de acessar. Certo. A disciplina do senhor vai dar por 2 meses, né? Agosto e setembro. Pelo que eu entendi aqui, deixa eu ver aqui minha agenda aqui. Não... Nós temos 4 encontros, né? 4 encontros. Então vai ser um sim, um não. Então vai ser 2 em agosto e 2 em setembro. Isso, correto. E aí, até o final de setembro, a ideia é a gente tá com alguma coisa mais consistente na mão aqui para vocês poderem caminhar no TCC de vocês. Beleza. Muito obrigado. Beleza, meu caro? Ô, gente, tudo de bom para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom rever vários de vocês aí. Eu vi que tem vários alunos aqui que estão aqui, e aproveitem essa oportunidade, né, que vocês estão reunidos aqui para trocar ideia uns com os outros, para montarem grupos de WhatsApp aí que vocês vão conversar uns com os outros, para poder fazer network, né, ter essa experiência, e vale muito a pena, porque aqui não é só a gente aprender a aprender, né, a ideia é a gente se conhecer, aprender uns com os outros e levar para o curso, não só o conhecimento, mas toda essa rede que a gente vai montar aqui de pessoas, de contato, de network. Então é bem legal que vocês interajam o máximo possível. Turma, um abraço, tudo de bom. Estou indo nessa.
Valeu, foi ótimo estar aqui com vocês. Valeu, Tchau, professor. Obrigado aí. Valeu, professor. Até mais. Tudo de bom. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu. Ei, Silvana, tchau. Eu, Anderson, tchau.